Olá pessoal, boa noite. Tô aqui começando mais uma live com vocês. Deixa eu só observar aqui que eu tô achando que tá um pouco escuro, mas enfim. Oi Patrícia, tudo bem? Legal te ter por aqui, viu? Eu sei que você é fã da Cinderela, por isso você tá aqui. Tudo bem, Denise? Joia, muito bom ver vocês todos por aqui, viu? Bom, vamos começando. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais essa live, em homenagem ao Outubro Rosa. É um dos meses aí que a gente comemora a, a- vamos dizer assim, a mulher, né? Não só em março, mas aqui também, apesar de ser uma campanha de prevenção ao câncer de mama, né? Vamos tentar prevenir aqui, então, com essa live também, alguns aspectos mentais, emocionais, psicológicos, em relação à mulher. Para vocês aí que são fãs da Cinderela, que gostam da Cinderela, certamente vocês já ouviram que a Cinderela, ou melhor, uma expressão, né? Complexo de Cinderela. O que seria um complexo de Cinderela? Popularmente, aquela história daquela mulher ingênua, meio boba, excessivamente romântica, que fica esperando um príncipe encantado, né, um homem aparecer em cima de um cavalo branco, e que vai tirar ela do drama da vida. Eu já falo para vocês assim de cara, essa é uma visão extremamente equivocada com relação à figura da Cinderela, tá? Basta vocês pensarem um pouquinho, aonde que a Cinderela tem um posicionamento passivo dentro da história, tá? Muito ao contrário, ela é uma pessoa que está sempre ali buscando sair da situação ruim, sair de situações complicadas em que ela vai se colocando. Então a gente vai destrinchar isso um pouquinho e vocês vão ver bem que essa mulher boba ou ingênua ou incapaz não é a Cinderela. Mas isso eu vou deixar para final da live, evidentemente, tá? É sempre bom a gente comentar que todo sonho, todo mito e todos os contos de fadas são manifestações do inconsciente coletivo, ou seja, eles são repletos de arquétipos, que são basicamente o conteúdo da produção do conhecimento, do imaginário e da criatividade humana coletiva, que fica aí esses símbolos pipocando mundo afora, uh, nesse inconsciente coletivo, que é uma grande rede mental aí que nós temos, tá? Não são exatamente idênticos, né? Sonhos, contos de fadas e mitos, tá? Os mitos, por exemplo, têm deuses, né? Os deuses têm uma interferência muito forte nos mitos. Vejam que nos contos de fadas já não tem presença de deuses, né? Tem presença, sim, sobrenaturais, mágicas, né? E até alguns personagens ou elementos que a gente poderia até considerar deuses, tá? Mas não é a mesma interferência que nós encontramos na mitologia, tá? A bem da verdade, os contos de fadas e o sucesso enorme deles tamanho por causa disso, é porque eles simplificam a questão arquetípica, né? Então, além de ser um outubro e é um mês dedicado às mulheres, como eu disse, eu também quis trazer uma coisa mais didática, mais comum, mais acessível para as pessoas trabalhando contos de fadas aí da Cinderela. Eu atendo muitas mulheres em consultório, já atendi muitas, e eu falei na última live, né, sobre o amor romântico, justamente em relação a essa questão de um pouco da mulher estar desvalorizando o seu aspecto feminino, né? As mulheres estão excessivamente masculinizadas, vamos dizer assim, e na medida que elas vão ganhando independência, e vão tendo realizações e vão saindo das sombras ali da submissão, elas acabam tomando comportamentos bastante masculinizados, né? O que eu falei na última live foi o quê? As mulheres estão cometendo os mesmos erros emocionais dos homens, né? Negando o próprio emocional e se blindando com o racional para não sofrer por amor, por exemplo, que era o tema da outra live, né? Vejam que o final da Cinderela, eu não tenho preocupação aqui nenhuma em dar spoiler, tá?
Até porque a primeira história da Cinderela é de 860 a.C., tá? É um escrito da China, tá? Em 1697, no século XVII, vem a versão do Charles Perrault, que é a versão francesa, tá? Que também tem relação com o conto italiano da Gata Borralheira. Não é a mesma história. Tá? Cinderela é uma história, a Gata Borralheira é outra, mas evidentemente que elas se confundem, porque acabam sendo duas versões diferentes de uma mesma história, tá? Mas tem bastante diferença. No século XIX vem a versão dos irmãos Grimm, que para vocês terem uma ideia, não tem fada madrinha, tá? E que é basicamente a versão assim que a gente vai analisar, mas também alguma parte aí do Charles Perrault, que é a versão do século XVII que o Disney coloca no cinema, tá? Daí a presença da fada madrinha da Cinderela, tá? Mas vamos ao conto, né? Do que trata a Cinderela? Qual o tema central do conto de fadas? É a rivalidade. Mais especificamente, a rivalidade fraterna entre irmãos ou entre irmãs, no caso, né? E aí a gente tem que fazer uma reflexão aqui, né? Da onde que nascem as rivalidades? Nascem da inveja. Tá? Um irmão que acha que o outro é mais protegido, que é mais beneficiado, que recebe mais atenção. Inclusive, numa das versões de Cinderela, para vocês terem uma ideia, que o Disney não coloca esse tipo de coisa no cinema. Mas ela tem uma governanta na casa e uma madrasta terrível, como é comum nos contos de fadas. E ela arma com a governanta para matar a madrasta. Tá? Para que a governanta se insinue para o pai dela e acabe casando. Como a Cinderela gostava muito, e ela tem outro nome, tá? Não é Cinderela, mas como ela gosta muito dessa governanta, ela acaba topando. Só que quando a governanta se casa com o pai dela, ela traz as 6 filhas, que até então não tinha na história. E o pai passa a dar mais atenção para essas filhas do que efetivamente para o próprio sangue, que é a Cinderela desta versão, tá? Que vem aí com outro nome. Tá? E essa coisa do ser deixado de lado, né, ou ter esse desprezo, vem disso. Né? Na versão mais atual que nós conhecemos, observem que o pai ele já é ausente na história. Né? Quem é o pai da Cinderela? Se vocês forem ver o filme original do Disney, vocês não vão achar o pai. Tá? É um conto tipicamente feminino. Tá? É uma mitologia exatamente feminina. E aí a gente vai começar a quebrar um pouco dessa questão de quem é a Cinderela. Né? Ela é uma heroína. Tá? Do ponto de vista psicológico, ela é o ego atuando dentro de um processo de individuação. Tá? Como o ego também é representado pelo Teseu, que vai matar o Minotauro, ou Perseu, que vai cortar a cabeça da Medusa. Todos os heróis gregos são aquele personagem central da história, numa história de redenção, redenção do reino, que é o processo de autoconhecimento, né? Que é a jornada que a gente empreende ao longo da vida para se conhecer. A Cinderela é uma versão desse tipo de história. Né? Ela é um arquétipo de herói. Tá? Isso que a gente tem que quebrar. Ela não é a típica menina espera marido, espera noivo. Muito ao contrário. Tá? Vejam que ela é bem atuante, ela é até assassina numa das versões. Tá? Então ela fala muito desse amadurecimento da mulher, como os contos de herói masculinos falam do amadurecimento do homem. Então nós estamos aqui tratando de um processo, de uma jornada heróica de uma mulher. Tá? Que se rivaliza o tempo todo. Né? A madrasta nos mitos, ela é sempre o lado da mãe ruim. É muito complicado na cultura popular, ou mesmo na questão mitológica dos contos, ainda mais em tempos mais atuais, você colocar uma mãe como uma mãe ruim, uma mãe terrível, né? Dentro de uma história infantil. Então, no geral, as maldades elas são sempre feitas por uma madrasta, né? Que vem aí com uma pessoa que não é consanguínea, que é invasiva, né? E não rara a madrasta também é a bruxa, como no caso da Branca de Neve, tá? Então é todo esse processo de amadurecimento, tá? Por que que na história a madrasta e as irmãs da Cinderela são personagens terríveis, né? Que infligem a ela grande sofrimento, né? Aquela história, por exemplo, dela dormir nas cinzas, ou ela está sempre coberta de sujeira, né? Isso é o que a gente chama da representação
da realização da sombra, né? Quer dizer, ela está entrando em contato com os próprios aspectos ruins, né? No sonho, por exemplo, você é o próprio ego do teu sonho, né? Mas todo elemento que aparece no teu sonho é parte da tua personalidade, tá? Então, sempre que a gente sonha com elementos terríveis, monstros, né, animais ferozes ou coisas desse tipo, são os nossos próprios medos, né? Ou são nossas próprias tendências ruins, né? E que exigem que a gente assuma essa sombra, né? Coloque luz sobre ela para se autoconhecer, tá? Nesse conto, a sombra está representada pelas cinzas, pelas irmãs, pela madrasta, que impõe a Cinderela aquela situação muito ruim. E é aí que mora muito a confusão da questão da gata borralheira, né? Do conto ser voltado para uma mulher que tem que ser colocada na condição de uma mulher do lar, sempre em submissão. Não é disso que se está falando aqui. Tá? Até porque a Cinderela, ela não vai ficar nessa situação. Né? Ela não fica uma gata borralheira para o resto da vida. Muito ao contrário. Né? Ela sai dessa situação. Mas a gente tem que passar por essas arguras, né, de se conhecer e de entrar em contato com os próprios monstros. Para quê? Para que o nosso ego desinfle. Né? O ego não é a nossa essência verdadeira. E um caminho de individuação, como é a história da Cinderela, é um caminho para se chegar ao self, para se chegar ao si mesmo, a quem eu realmente sou, né? Então, o ego não vai me dar essa referência. Enquanto o meu ego está inflado por realizações pequenas, precoces, por coisas muito materiais, de pouca elevação moral, a gente tem essa tendência a inflar o ego, como uma pessoa que, sei lá, ganha uma promoção no trabalho, vira gerente, e começa a agir com muita arrogância, né? Ou uma pessoa que está com a perturbação muito grande, pensamento muito acelerado, tomada de emoções, né? O ego também infla, então ele tira a gente um pouco da visão do real. Tá? E é nesse momento, então, que a gente tem que ter esse enfrentamento da nossa própria sombra, né? Para esse ego desinflar. Como? Dando uma lição na gente de humildade, que é quando a gente quebra a cara na vida. Tá? Sempre que você quebrar a tua cara na vida, e isso vale para homens e mulheres presentes aqui nessa live, é um sinal que a vida está te dando de que você precisa explorar com mais atenção o teu ego, né? Que ele está, de repente, inflado demais. Então, isso precisa de uma lição de humildade. Né? Toda essa posição da Cinderela é uma lição de humildade para ela, né? Onde ela tem que estar aprendendo a ser humilde, né? E ela tem uma postura muito nobre em relação à situação que ela está. Né? Ela vai ser salva pela fada madrinha, que eu não vou falar aqui, mas é o próprio elemento feminino, mágico, né? Fada madrinha é o próprio self falando com ela, né? É um self feminino, né? Que está dando, olha, eu estou aqui, né? Eu não sou assim tão mágico, mas eu posso te direcionar para lá, tá? Como se fosse um chamado, vamos dizer assim, né? O nosso self, ainda que nós não percebamos, ele faz chamados para a gente. É como um núcleo de átomo que fica atraindo para ele, né? Então, o próprio ego, ele faz um eixo em relação ao self. Então, o self, ele tenta puxar o ego, que está contaminado justamente pelas demandas da família, sociais, culturais, que nem sempre a gente concorda, e a gente sente aquela incongruência de não ser a gente mesmo, né? Então, às vezes, o self faz uma força magnética para puxar a gente para aquela situação, né? Para trazer a gente para a nossa própria realidade, né? Forçando a gente a vivenciar o nosso próprio mundo interno. Por isso que, às vezes, o conto, o mito, o sonho é bom para a gente se desligar do mundo exterior e deixar a fantasia correr um pouco mais solta. Aí é uma manifestação do self e não do ego, para que a gente comece a reconhecer elementos na gente mesmo que vai levar a gente para esse autoconhecimento, tá? Então, uh, uh, a busca da Cinderela é essa, né? É ter essa identidade como mulher, tá? Uh, Pouco se trata da morte da mãe na versão de Disney, né? Mas a morte da mãe tem uma simbologia muito forte no conto da Cinderela, né? Que é a perda do paraíso. No geral, a morte da mãe, a ausência de repente, sempre alguma ausência ali do pai ou da mãe,
tem uma representação de perda do paraíso. Por quê? O que é a perda do paraíso? É aquele rompimento com a infância. A nossa infância é uma vida paradisíaca, não tem problemas, não tem conta para pagar, não tem grandes demandas, a gente não sofre por amor. E quando a gente perde esse vínculo com a infância, é uma morte simbólica, né, daquele papel de pai ou de mãe que está lá acolhendo a gente o tempo todo enquanto nós somos crianças, tá? Por isso essa dramaticidade, às vezes, nos contos, quando um dos genitores morre, né? Então fica aquela coisa do peso, né? Do drama. Muito lembrado no Bambi, por exemplo, que é outro sucesso do Disney, né? De quando ele perde a mãe, tá? Aqui, como é um conto feminino e o pai está efetivamente ausente, né? A gente vê a morte da mãe da Cinderela como esta perda de paraíso, tá? E, enfim, ela é sepultada e no lugar onde a mãe da Cinderela é sepultada, nasce uma árvore. E nesta árvore, a visita de uma pomba branca, que começa a dar conselhos para a Cinderela quando ela vai visitar o túmulo da mãe. Essa coisa sobrenatural dentro de um contos de fadas, evidentemente tem uma representação arquetípica muito forte, porque a árvore é uma simbologia de nascimento e morte. Nós voltamos à Terra quando morremos, nasce a árvore, e a árvore cria raízes e vai ganhando os céus, como se a árvore quisesse ir para cima, e ganhar o divino. Então, por isso que ela tem essa mitologia em volta da árvore de um ciclo de nascimento e morte. E toda ave, no geral, é uma simbologia de espiritualidade, de um ser espiritual, então, que pode ser entendido aqui também como self, tá? Então você vê que o self está todo o tempo buscando, porque atingir o self é transcender, porque imagina a gente começar a ganhar realmente, um contato com a gente mesmo, essa autorrevelação é uma experiência super transcendental, Então, e a ave ganha os céus também. Tudo que vai para o céu geralmente tem essa simbologia de espiritualidade, tá? Mas o fato dela estar conversando com essa coisa do sobrenatural, gente, é que dá a ideia de que ela está conversando com o próprio inconsciente. Então, o contato com a sombra, o contato com aquilo que eu não conheço sobre mim, já não é tão sofrido. De certa forma, a lição de humildade que a gente tem que ter com a sombra, como a Cinderela teve na sua função de gata borralheira e de dormir em meio às cinzas da lareira, é justamente entender que as forças inconscientes muitas vezes vão ganhar, e que a gente não tem como ir contra. O que nós temos, a gente não pode lutar contra o nosso próprio inconsciente, Nós temos que nos harmonizar, aceitá-lo, o fluxo de energia que vem de dentro da gente, do nosso próprio inconsciente, tem que ser aquilo que vai carregar a gente para o nosso destino. E a gente não pode ficar brigando contra, senão dá aquele sentimento de incongruência. Então, a essa altura do campeonato, a Cinderela ela está já dando ouvidos ao inconsciente, ela está fluindo. A fada madrinha também entra nessa toada, Ela fala com os animais, Ela conversa, tudo isso, veja, como se estivesse num sonho. É perfeitamente factível sonhar que a gente está conversando com animais ou com uma pomba falante, tá? Então, fica muito nessa questão de que ela está, evidentemente, ouvindo, vamos dizer assim, os conselhos do próprio inconsciente, tá? A mãe da Cinderela não é tida na história como uma mãe ruim, quem faz esse papel é a madrasta, tá? Mas ainda assim a gente tem que tomar cuidado. Essa excessiva identificação com os pais, os meninos com o pai, as meninas com a mãe, a gente sabe que é um tanto quanto perigosa, primeiro porque pode deixar a gente muito preso à infância, E o processo de individuação ele é um processo de amadurecimento. Eu não tenho como me individuar e ser eu mesmo enquanto eu estiver preso a questões infantis. Tá? E quando a gente cresce, vamos dizer assim, com a roupa da mãe, isso está presente em outros mitos, A mãe dá uma roupa para o filho e o filho tem que usar aquela roupa principalmente em ocasiões especiais. Só que o filho vai crescendo e a roupa vai ficando apertada, desconfortável e às vezes até feia, por um evento que eu preciso ir. Isso significa que a gente tem que começar também a se desvencilhar um pouco
e a gente pega isso muito inconscientemente no tecido psíquico, né? De que a gente tem que se livrar um pouco disso, né? Por que que isso tem que ser feito? Porque se identificar com a mãe, se identificar com uma mulher que já existe ou já existiu. E a ideia não é essa. A ideia não é que você, mulher, se torne sua mãe. Mesmo que sua mãe tenha sido uma mulher incrível, sensacional, de moral elevadíssima, né? Que ela tenha sido extremamente benéfica. Não é bom, porque esta é uma roupa que não é sua, que não dá para você vestir. A ideia é individuar-se, tá? Se a mulher permanece muito identificada com a mãe, ela vai ficar com uma tendência muito forte a se identificar com modelos femininos típicos, tá? Que estão na moda. Né? Vejam como a gente ouve exatamente muitas críticas das meninas hoje, as crianças, né? Falando de uma menina ainda no período infantil, dessa identificação maluca com as princesas. Né? Os pais se preocupam hoje. Por quê? Porque não querem justamente ver a filha naquele estereótipo que eu falei no começo, né? Da menina sonhadora, excessivamente romântica, né? E vejam que interessante que hoje, né, as histórias que envolvem mulheres como protagonistas, meninas, princesas, já é uma outra pegada. Né? Então, as princesas são atuantes, elas vão para as aventuras, elas combatem os vilões, elas lutam, né? Elas ocupam posições de liderança, né? É isso que nós queremos da Cinderela. Né? É a Cinderela, ela é assim, só que ao seu tempo. Né? A gente não pode também visualizar uma Cinderela usando capa-espada, né? Ou usando armas de laser, como a Princesa Leia, que talvez no mundo moderno tenha sido talvez a primeira princesa atuante em uma história de ficção, né? Que é muito pautada em mitos. O Jorge Lucas, acho que já falei isso em outras lives, mas o Jorge Lucas teve como consultor Joseph Campbell, que é um dos maiores mitólogos do mundo. Vocês podem encontrar trocentos mil mitos, praticamente todos os mitos da humanidade estão presentes em Star Wars, tá? Então a ideia é justamente fazer com que a mulher saia do feminino típico, que ela pare de se identificar com a revista feminina que dita moda, do que ela tem que vestir, de como ela tem que se maquiar, de como que ela tem que transar com o marido, com o namorado. Vejam como essas revistas atraem essas mulheres que estão presas a um conceito coletivo e não a um conceito individual. A Cinderela, ela passa a história inteira fugindo do modelo. Ela não quer aquilo para ela. Né? Se a Cinderela fosse exatamente como o estereótipo que a gente coloca do complexo de Cinderela, ela tinha ficado como gata borralheira. Né? Aceitando a zombaria das irmãs, as maldades da madrasta, né? E as imposições que haveria a trazer para ela. Né? A Cinderela é uma personagem injustiçada, ela é muito mais atuante, né, do que se supõe. Tá? Agora, o grande sofrimento mobilizador que inicia esse processo de autoconhecimento, ou seja, que inicia a individuação da Cinderela, é a perda da mãe. Porque é a perda desse paraíso. Eu não posso ser a minha mãe, ela não está mais aqui. Agora sou eu por mim mesma, eu é que tenho que me virar. É aquela coisa da independência feminina que a mulher anteriormente não tinha, pelas questões culturais, pela sociedade patriarcal, né? Enfim, por tudo aquilo que qualquer pessoa minimamente informada sabe. Né? Era uma situação muito impositiva. Tá? Nós temos que cuidar, tomar cuidado. Sim, observem, né? Eu já tive essa discussão uns anos atrás, mas assim, antigamente você ia a uma banca de jornal, o que tinha de revista feminina? Maquiagem, moda, né? Só assunto fútil. Era raro você ver um conteúdo voltado para as mulheres que envolviam cultura, que envolviam política, que envolviam filosofia. Tá? E certamente, acredito eu sou muito otimista em relação a isso, que isso vai mudar. Tá? E eu acho que a gente pode efetivamente fazer isso. Né? Eu acho que essas transformações virão para a mulher. Né? E claro, depende das mulheres e também da colaboração dos homens. Tá? Então vejam o seguinte:
Quanto mais inconsciente for uma mulher a respeito da sua própria personalidade, mais ela tem essa tendência, a virar uma mulher mais fútil ou mais voltada ao coletivo. E o que uma mulher assim faz? Maldiz as outras, fofoca, entra naquela competição tipicamente feminina, de destruir a outra, no geral, em torno do arquétipo da beleza. Então, assim, a competição fica só para quem é mais bonita. E aí a mulher vai ter 70, 80 anos, ela vai estar fazendo o quê? Um monte de plásticas, querendo ser mais bonita que uma menina de 20 anos na flor de idade, não vai rolar, tá? Então vira aquela mulher amargurada que está sempre criticando, e vai criticar também a mulher que é intelectualizada, que é independente, que tem a sua profissão, que discute política, que discute filosofia, que é culta, enfim, que navega no mundo masculino muito bem, obrigado. E isso com o tempo é muito interessante, porque a gente fala de mundo masculino, mundo feminino, mas as coisas estão se fundindo, E eu acho que cada vez mais a gente vai reduzir as visões que isso é uma coisa diferente, não é? Assim como antigamente se falava que o serviço doméstico era um serviço de mulher, e hoje nós dizemos que o serviço doméstico é um serviço da casa, e que pertence à família como um todo, e não é responsabilidade única e exclusiva da mulher, tá? Então vejam, por que a Cinderela incomoda tanto? Vocês devem ter se feito essa pergunta. Por que a madrasta e as irmãs odeiam tanto a Cinderela? Porque é justamente a ovelha negra. Ela incomoda porque ela é ela mesma. Ela não quer se encaixar nos padrões. E mulheres, principalmente em famílias tradicionais, em famílias tipicamente patriarcais, elas são vistas como ovelhas negras. Incomoda, tá? Porque a mudança e a independência de alguém incomoda. Sobretudo de uma mulher onde você ainda tem muitas camadas e pedaços da sociedade, vamos dizer assim, ou setores da sociedade que ainda acham que a mulher tem que ter esse papel de submissão. Enfim, outro ponto que eu acho interessante, das cinzas eu já falei que é a sombra, mas tem a questão da separação dos grãos, em algumas versões aí do Con, tá? Separar grãos significa tirar o que é seu e dos outros, o que é meu e o que é do mundo, principalmente a questão dos ancestrais. A ancestralidade, ela gera constelações, tá? Às vezes nós vemos várias gerações com o mesmo padrão de comportamento, significa que essas pessoas não estão se individuando. Então, vô, pai e filho, 3 suicídios em 3 gerações. Tá? Enfim, mulheres com maus casamentos, mulheres vítimas de abuso sexual, quer dizer, são constelações ruins, que sempre que nasce aquele elemento mais novo, entra essa figura do herói, do grande escolhido, aquele que vai mudar o rumo da história, como é o Neo em Matrix, como é qualquer herói grego que tem que fazer a redenção do reino, e como é a Cinderela no conto dela. Tá? Separar esses grãos significa rejeitar os ancestrais, quer dizer, quebrar as maldições que tanto aparecem nos mitos. Na família sempre acontece assim, sempre acontece assado, isso sempre acontece na família, tá? Então, sempre cada um que nasce naquela família tem a oportunidade de quebrar essa constelação, de quebrar essa repetição de problemas, tá? Enfim, o sapatinho, às vezes ele é de cristal, mas existem versões no conto da Cinderela em que o sapato é de ouro, tá? E ouro geralmente simboliza a questão da própria espiritualidade, elevado, e também pode significar o self, tá? O sapato, assim como os pés, em simbologia, representam o princípio edípico, ou neste caso, mais especificamente, eu diria que puxando aqui para o aspecto junguiano, evidentemente, o de Electra. Tá? O Édipo é aquele mito em que ele inconscientemente acaba matando o pai e casando com a mãe, justamente
na maldição do oráculo, onde o Édipo é banido, ele quase é morto, né? Ele não fica no reino, mas ele acaba voltando inconscientemente e acaba concretizando a maldição do oráculo, que era matar o pai e casar com a mãe, tá? Édipo, para quem não sabe, significa pés inchados. Né? O Édipo ele tinha dificuldades ao andar, ele teve os calcanhares perpassados por um objeto para ser dependurado e depois morto, né? Até que ele é salvo por aquele homem de Corinto que passa a ser o pai adotivo dele. Tá? Então, toda vez que a gente tem essa questão dos pés, é uma questão edípica. Tá? Depois eu falo um pouquinho da Electra. Mas, assim, vejam, é o sapatinho, seja ele de ouro ou de cristal, que levará a Cinderela ao príncipe. Ou seja, ao ânimos, ao aspecto masculino dela. Né? Por isso que o casamento aparece como uma redenção, como uma liberdade, mas é simbólico. Na verdade, é o ego encontrando o ânimos, encontrando libertação. Porque o ânimos para a mulher é o lado prático, é o lado lógico, é o lado racional e espiritual. Né? Então, é o espírito lógico da mulher atuando, trabalhando. Né? Então, esse encontro vai muito por aí. Tá? É por isso que ela se apaixona também. Tá? E eu falo que é Electra porque no princípio do complexo de elétrica, do Jung, justamente a mulher tem que matar a mãe e não o pai. Né? E a Clitemnestra é morta por Electra juntamente com o irmão, em que Electra também envolve o irmão, porque Electra entende que a mãe tinha traído o pai. Né? O que Electra não sabia é que o pai também foi sacaneado, vamos dizer assim, porque ele tinha sido um péssimo marido para Clitemnestra, tá? E por isso que ele acaba morto também, porque não era nenhum santo, tá? Mas ela acaba armando para a mãe e acaba matando a mãe, tá? Mas é um pouco para se livrar desse complexo materno, como eu falei da história da roupa, né? Que acaba aprisionando a gente em algumas coisas, né? Em alguns aspectos da vida e acaba sendo, do ponto de vista psicológico, muito pouco saudável, tá? E vejam só, vocês se lembram que na história as irmãs tentam calçar o sapato? Né? O sapato não entra e machuca. É uma mutilação simbólica da mulher tentando se encaixar nos padrões do qual ela não faz parte. E vejam como, porque no mito original, os pés das irmãs são mutilados, eles ficam machucados. Né? E as mulheres vão lá e fazem cirurgia plástica, e fazem tratamentos dolorosos, né? E fazem uma série de coisas para tentar se encaixar nos padrões de beleza social. Tá? Olha como está. Nós estamos falando de um conto que foi originalmente escrito em 860 a.C., teve uma nova versão no século XVII e uma versão mais atualizada no século XIX. Tá? Então, vejam que coisa interessante. Não? Vocês podem pegar até aquelas mulheres da China, se vocês quiserem pesquisar no Google, porque os chineses tendem que a mulher é muito bonita e tem os pés muito pequenos. E as mulheres usam uma espécie de uma prensa nos pés, aquilo deixa os dedos tudo assim, o pé fica completamente deformado para ficar pequeno. Fica horrível, horrível. Mas aquilo é tido como bonito. Né? E as mulheres fazem isso, elas ficam sem marido. Olha a tentativa, olha o esforço mutilante para conseguir se encaixar num padrão aí que é meramente social. Tá? E nessa versão também do conto, as irmãs acabam tendo, né, todo vilão tem um final trágico nas histórias, né? Elas têm olhos furados por pombos, tá? As irmãs da Cinderela, tá? E ficam cegas, né? A cegueira, ela é uma simbologia típica do complexo de Édipo, dos princípios edípicos, tá? Então, eu estou vendo aí que tem aqui ó, uma chinesa. Olha, seja bem-vinda. Sim, durante uma dinastia. Espero realmente que não aconteça mais. Tá? Mas eu não, o Édipo, quando ele toma consciência, né, de que ele matou o pai e casou com a mãe, ele rasga os olhos. Tá?
essa coisa da cegueira é justamente de você realizar as coisas de forma inconsciente, sem perceber, né? Que bom, estou vendo que você respondeu. E eles não veem isso mais, né? A cegueira realmente denota que a pessoa está navegando pela vida à mercê do próprio inconsciente, né? Das tendências, sem nenhuma percepção, né? Sem tentar direcionar para a vida através das direções e das próprias escolhas, né? No exercício do livre-arbítrio, né? Ainda que nós não tenhamos controle da vida, a gente sempre tem a opção do sim ou do não, né? De querer ou não querer, de fazer ou não fazer, tá? Isso é livre-arbítrio, ok? Uh, que mais, gente? Eu acho que é isto, né? Uh, é, Fechamos, viu, gente? Então é mais ou menos por aí. E eu espero que vocês tenham conseguido compreender bem essa heroína dessa história, né? E espero que vocês nunca mais tenham essa visão do complexo Cinderela, que é um termo extremamente inapropriado dessa heroína, né? E o casamento, vocês viram, é uma questão apenas do encontro dela com o próprio ânimos, né? Com o encontro dela mesma, para ser uma mulher, né? Ao mesmo tempo, a história da Cinderela, ela não deixa de ser uma história romântica, né? Mas a gente tem que ver que é um romance saudável, né? Que é isso que a Cinderela busca, né? Ela não busca aquele amor violento ou que o príncipe faça coisa por ela, né? Que ele ganhe a vida dela ou que ele seja por ela, né? Como a gente vê em muitos contos, que é o príncipe que vai em socorro da princesa, né? O que a gente enxerga aqui é uma verdadeira heroína mesmo, tá? Então é isso, gente. Essa minha contribuição aqui para o Outubro Rosa, né? Foi um pouquinho meio que puxando assim para o março, né? De Mês Internacional da Mulher, mas enfim, espero dar aí um pouco da minha contribuição para o aspecto feminino, né? Que as mulheres efetivamente aí ganhem o respeito e a consideração que merecem, tá? Não só nessas campanhas, né, de Outubro Rosa ou do Dia Internacional da Mulher, mas que vocês encontrem. E eu sei que está difícil, né? Eu sei que nem sempre os homens ajudam, mas creiam, vocês não estão sozinhas, tá? Nós temos aí bastante homens aí dispostos a ajudar vocês aí nessa jornada, sem interferir, sem tratar vocês como bibelôs ou sem botar vocês numa posição de submissão. Muito ao contrário, tá? Que vai colocar vocês aí na condição de parceira, tá bom? Eu que agradeço, gente. Obrigado. Lembrando que fica gravado, tá no IGTV. Eu também vou subir pro YouTube. Obrigado, Glau. Tá? Enfim, desejo para vocês aí um finalzinho de outubro muito bom. Um bom Halloween amanhã, para quem é de Halloween. É? E um abraço para todo mundo, tá bem? Beijo no coração de vocês e até a próxima live. Um abração.